Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje nós vamos falar um tema sensacional, desconsideração da personalidade jurídica. Um tema que tem grande importância prática no dia a dia dos tribunais. E eu trouxe para falar esse tema, sabe quem? Márcio Tadeu Guimarães Nunes, o MT. Márcio é advogado, professor, músico e poeta. É o cara, produziu tudo isso aqui que está espalhado aqui na mesa, livros, CDs, DVDs. É um cara que atua em vários ramos do direito e da música. MT, um prazer te receber. Prazer é todo meu, professor Pamplona. E vamos bater esse papo. Vamos nessa. O tema é desconsideração da personalidade jurídica. Sim. O que é para você? Qual o seu conceito de desconsideração da personalidade jurídica? É uma modalidade alternativa de combate ao ato ilícito praticado por uma determinada pessoa sob o manto da personalidade jurídica de uma pessoa jurídica. Isso é, quando ela se esconde atrás da pessoa jurídica e é preciso buscá-la por um ato que ela praticou e que aparentemente é de responsabilidade da pessoa jurídica. Mas como ela o fez em fraude, a pessoa jurídica tem que ser superada para atingir essa pessoa física ou até outra jurídica, se for o caso, e fazê-la responder pessoalmente. Mas historicamente, como é que foi o passo a passo para esse reconhecimento dessa possibilidade? É um passo a passo muito interessante, tem a ver, super a ver com a história até do rock and roll, né? Começa dando errado, na verdade, para depois dar certo. Porque quase todos os autores citam como o caso que deu origem à doutrina, o caso Salomon versus Salomon. Só que esse é um caso de não desconsideração, porque a decisão foi reformada. Isso é o que ninguém conta na história. Na verdade, o juiz de primeiro grau declarou que as operações de incorporação que tinham havido em determinado grupo empresarial eram ilícitas e de que a responsabilidade era pessoal do Salomon. Mas, na verdade, a Câmara dos Lordes reformou essa decisão e, portanto, a gente só pode fixar esse início de marcha da desconsideração, em verdade, nos Estados Unidos, no famoso caso Bank of States of America, que é bem posterior ao caso Salomon versus Salomon. Então, a desconsideração começa, como dizem, o rock errou, a desconsideração errou quando ela começou e só depois ela foi consertada para considerar. Mas talvez a ideia de um precedente de manifestação sobre uma tese que nunca tinha sido suscitada antes é algo que possa ser da própria origem do rock and roll, ou seja, contestar para ver o que é que vai dar. É verdade. Mas eu diria o seguinte, e para contestar para ver o que vai dar, eu preciso saber o que está se contestando. Qual é o sentido prático ou teórico da separação do patrimônio da pessoa jurídica para a pessoa física? Eu vou começar de trás para frente essa resposta, porque você fez uma observação muito legal, que é o sentido da contestação, presente no rock and roll e presente em quase todas as correntes, que quando começam são tidas como delírios ou devaneios e depois, por muitos e muitos anos, passam por uma hegemonia e depois, eventualmente, os seus excessos é que disparam de novo o movimento cíclico do rock and roll para lhes dar um freio de arrumação para que não haja excessos nessa própria teoria. E no caso da desconsideração, o ciclo inicial vem do combate ao formalismo jurídico, à artificialidade, ao racionalismo que predominava naquela época de pandexistas, etc. Quando, em verdade, a realidade do direito, que é sempre o que hoje nós estamos a falar, era escondida pelo manto de uma racionalidade formal que não se importava com buscar a justiça equitativa de Aristóteles, mas sim de aplicar a lei ao caso concreto, num positivismo no mau sentido da expressão, extremado. Então se observava a pessoa jurídica e se essa pessoa jurídica não pagasse, não havia meios para nada mais fazer se esgotar do patrimônio dessa pessoa jurídica, já que o sentido extremado da separação patrimonial, não o verdadeiro,
era de que, uma vez investido o capital na pessoa jurídica, a limitação de patrimônios divididos entre pessoa jurídica e pessoa física sócio-investidora da pessoa jurídica era absoluta. Era uma regra que não admitia exceção. E essa forma de pensar criou grandes injustiças concretas e viabilizou o uso da pessoa jurídica como um veículo de perpetração de fraudes, quando na verdade ela foi pensada para ser a mola mestra do capitalismo desenvolvimentista e facilitar negócios sem que houvesse também um exagero na responsabilização pessoal do então chamado comerciante. Mas quais são as hipóteses, rapidamente, objetivamente, de desconsideração? Olha, essa pergunta seria impossível de responder com objetividade, porque aí já vai uma grande crítica à teoria. No direito americano e já no direito brasileiro, na minha própria obra Desconstruindo, há quem chame a teoria de lista de lavanderia, de justiça da República das Bananas, porque os pressupostos são tantos e se espalharam por tantos microsistemas que você não consegue hoje ter uma uniformidade para falar de pressupostos específicos. Eu vou citar alguns exemplos que embasam esse raciocínio. No Código de Defesa do Consumidor, falsamente chamado de desconsideração da personalidade jurídica, no parágrafo 5º do artigo 28, o que se vê em verdade é uma despersonalização da pessoa jurídica, significando dizer, não interessa as razões subjetivas pelas quais não se deu o pagamento devido a quem de direito. Se houve o inadimplemento e se esgotaram os meios para recorrer à pessoa jurídica que ela viesse a pagar, há uma responsabilidade objetiva por parte... Uma responsabilidade civil objetiva subsidiária dos sócios. O que a nosso sentir é um equívoco, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, coisas que só acontecem no rock and roll e no direito, a começar pela história clássica de que o parágrafo 5º foi vetado pela vontade do presidente da República. Mas como há entre o céu e a terra mais coisas que a nossa vã inteligência possa pensar, há também entre a Casa Civil e a Gráfica, que publica, já que o veto do parágrafo 5º foi parar no parágrafo 2º, coitado que acabou vetado sem ter nada a ver com o assunto. Vamos conversar mais sobre esse tema, só que tem uma plateia aqui que está doida para conversar contigo. Claro, e esse é um tema que enseja realmente muitas reflexões. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguém quer perguntar? Olá, professor. Meu nome é Caroline. Eu gostaria de saber qual a importância do contraditório prévio para a desconsideração da personalidade jurídica. Caroline, essa pergunta é muito interessante e remete a uma discussão que, na verdade, é de direito civil constitucional, porque a Constituição exige que toda a formação de um título implique em se ouvir aquele contra quem o título virá a ser executado ou a sentença virá a atingir, exceto nos casos em que a lei especial preveja um tratamento diferenciado, como na responsabilidade patrimonial secundária, e isso são regras de exceção e não regras gerais. Portanto, quando temos responsabilidade especial, não temos desconsideração, temos um equívoco que pode levar à nulidade da decisão. Olá, professor. Meu nome é Hortência. Eu gostaria de saber como é a visão e a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC. Hortência, obrigado pela sua pergunta. Eu vou tentar fazer uma cesta de 3 pontos, como uma xará sua fazia com muita eficiência. Basicamente, o que o novo Código de Processo Civil fez foi tentar dar alguma disciplina processual, sobretudo para efeitos de contraditório prévio, criando um incidente de desconsideração da personalidade jurídica e uma possibilidade de produção de provas e de contraditório que implicasse em defesa efetiva do sócio cuja desconsideração se pretende alcançar. Porém, ainda acho extremamente insuficiente perto dos abusos e dos defeitos que a teoria veio de apresentar em vários ramos do direito,
sobretudo na Justiça do Trabalho, que, aliás, resiste extremamente em relação a esse dispositivo, dentre outros, do novo Código de Processo Civil. Por isso, eu acho que a norma devia ser tratada num microsistema típico da questão da desconsideração e não como um incidente aqui ou acolá, nesse ou naquele código. Meu nome é Ludmila e eu gostaria de saber se há sentido num tratamento diferenciado do Instituto na seara civil, consumerista e trabalhista. Ludmila, a pergunta é extremamente interessante. Realmente há um sentido em que o tratamento seja diferenciado nessas relações por causa dos interesses em presença. A expressão não é minha, é uma expressão doutrinária. Quando na Justiça do Trabalho é sabido que o princípio da hipossuficiência promove subversões às ordens clássicas de atuação do Poder Judiciário, em outros ramos do direito isso não se dá com tanta clareza, como no direito civil, onde eventualmente é que há o desequilíbrio, mas não como quase uma regra. E isso também sucede na justiça consumerista, ou na aplicação do direito consumidor. O problema é que na Justiça do Trabalho e na Justiça de aplicação do direito consumidor, nós estamos vendo, por força de muito boas intenções em tutelar esses interesses, não desconsideração, mas sim uma verdadeira despersonalização da pessoa jurídica, chegando alguns autores a falar que a limitação patrimonial acabou e que, portanto, não adianta nada ter uma pessoa jurídica. Olá, professor. Meu nome é Luciene. Eu gostaria de saber se a desconsideração da pessoa jurídica pode ser utilizada como um mecanismo para denunciar sócios de fato ou laranjas. Luciene, muito obrigado. A desconsideração da personalidade jurídica já é utilizada para desconsiderar empresas de fachada onde há uma pluralidade meramente formal de sócios. Porém, muitas sociedades limitadas são compostas com alta concentração de capital nas mãos de um sócio e outro capital ínfimo na mão de outro sócio. E isso ocorre não é porque há uma má-fé generalizada do empreendedor, mas porque a nossa legislação exige que haja pluralidade de sócios, sendo excepcional os casos de unipessoalidade. E aí aparece o paradoxo de, se precisar de um sócio para se compor um modelo e entrar na formalidade no mundo dos negócios, mas ao mesmo tempo essa pluralidade, quando muito concentrada, é indício de fraude que na verdade tem que ser provada e não presumida, que é outro dos pecados da desconsideração. Mas diante das hipóteses de laranja, não há dúvida de que essa é uma hipótese clara de mais do que fraude, de matéria inclusive natureza criminal. Esse é um ponto importantíssimo, porque talvez seja a maior afinidade entre um trabalhista civilista e um empresarialista civilista na ideia, aí sim, de achar um ponto positivo da desconsideração. Porque o tema da desconsideração é um tema fascinante. E eu quero dizer, MT, que foi um prazer estar aqui, te receber aqui na Bahia, num dia de sol, nós aqui tendo essa oportunidade de conversar. Você sabe que eu sou seu fã, seja jurídico, da sua tomada de posição, da forma como você fala veemente, mas principalmente da sua veia artística, desse caldeirão de várias influências em que você produz e constrói tempos de sim e tempos de não. É verdade. Eu quero dizer que é um prazer te receber aqui. Eu agradeço e agradeço também à plateia, dizendo que, na verdade, estar na Bahia já é um outro estado de espírito que deixa minha alma no tempo de sim e na afirmação de que entre raios, metralhas e pedradas eu fiquei gemendo, mas fiquei sonhando e sempre lembrando de Cruz e Souza. Muito obrigado por me receber e toda a sorte do mundo na sua empreitada. Loucos são os que pensam haver padrões para uma mente. E é com direito e poesia que nós encerramos mais um Papeando com Pamplona. Até a próxima.